Algumas versões trazem completai a vossa salvação. O que está lá no original grego traz a ideia de colocar para colocar para funcionar. Coloquem para funcionar a salvação de vocês. Façam aparecer toda a salvação de vocês. A nossa salvação não é algo somente para nos levar ao céu. A nossa salvação é algo para dar frutos aqui, durante a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo fala que coloquem para funcionar, coloquem em prática a vossa salvação. E ele fala isso aqui especificamente também em relação à nossa maneira de conviver no corpo de Cristo, a nossa maneira de fazer as coisas na igreja também. A maneira que nós agimos deve sempre refletir a nossa condição de salvos por Cristo. A nossa maneira de fazer as coisas, até mesmo no serviço de Deus. Como é que pode, né? A igreja é a agência do reino de Deus. E a verdade triste é que muitas vezes nós observamos nas igrejas, no serviço de Deus, contendas, murmurações, desentendimentos. Não é para ser assim, não. Não é para ser assim, não. Uma vez um crente me contou que ele se mudou, e ao se mudar ele também mudou para uma igreja batista mais próxima da casa dele. Ele disse que quando ele chegou na nova igreja, daí a pouco um membro da igreja perguntou para ele: qual é o seu grupo? Ele ficou assim meio sem entender direito. Meu grupo? Como assim? Qual é o seu grupo? Você é da oposição ou é do grupo do pastor? Ele me contou isso espantado, né? Que coisa, né? É interessante, meus irmãos, que isso acontece muito nas igrejas. Igrejas divididas. E o apóstolo Paulo fala lá em sua epístola aos Coríntios, logo no início ele dá logo uma ripada lá naquela igreja dos Coríntios, que estava dividida em vários grupos, né? E ele dizia: está, pois, entre vós Cristo dividido, esquartejado? Às vezes nós esquartejamos o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, efetuem a salvação de vocês, coloquem para funcionar a salvação de vocês, façam a salvação de vocês dar frutos. Deus opera em vós tanto o querer como o efetuar. Quando nós estamos realmente vivendo, buscando a vontade de Deus em nossas vidas, Ele opera em nós o querer e o efetuar. E aí esse tipo de coisa não vai existir entre nós, pelo contrário, nós vamos fazer tudo sem murmurações nem contendas. E quando nós vivemos assim, quando nós trabalhamos assim para Deus, nós estamos trabalhando para Deus, nós estamos vivendo para Deus realmente como salvos. E as pessoas vão ver isso, as pessoas vão perceber isso. Tanto que o versículo 15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta, perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo.
as pessoas vão perceber Cristo em nós. As pessoas vão ver o brilho de Cristo, a luz de Cristo em nossas vidas, quando nós vivemos assim, quando nós vivemos a nossa salvação, quando nós vivemos realmente o amor de Cristo. O apóstolo Paulo diz muito claramente, né, se vivemos nessa situação, nessa condição, se vivemos interessados em dar testemunho de Cristo, na nossa condição de salvos, precisamos fazer todas as coisas sem murmurações nem contenda. O que é murmuração? É a queixa velada. Em vez de você chegar e fazer a sua reclamação, colocar a sua demanda de maneira correta, no momento certo, você fica por aí. Eu lembro uma vez chegou uma irmã no culto de oração, não na nossa igreja. Fiquem tranquilos, isso não acontece aqui. Mas naquela igreja nós tínhamos um culto de oração muito grande, às vezes até mais concorrido que os cultos aos domingos. E estávamos divididos nos grupos de oração, eram muitos grupos de oração espalhados pelo templo. E eu vejo aquela irmã indo de grupo em grupo de oração. E fui ver o que era. Aquela irmã estava indo de grupo em grupo de oração fazer uma murmuração. Fazer uma queixa lá contra um outro irmão. Que pecado terrível. Momento em que nós estamos reunidos em oração e aquela irmã estava aproveitando aquele momento para fazer uma fofoca, uma murmuração. Às vezes é no pátio do templo. Às vezes é até na hora do culto, em vez de entrar para o culto, né? Às vezes, em vez de entrar para o culto, o irmão fica lá fora, ou irmã, sei lá. Não estou dizendo que isso aconteça, não. É algo que pode acontecer, né? E a pessoa fica lá fora pescando quem vai chegando para o culto para fazer a sua murmuração. Pode ser na hora da classe da escola dominical, um aluno levanta o dedo para jogar um veneno, para destilar um veneno, né? Levanta o dedo e joga lá um negócio que nada tem a ver com a lição da escola bíblica dominical. É murmuração. Contribui para alguma coisa? Não. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Meus irmãos, nós temos que colocar as nossas demandas, as nossas queixas, as nossas opiniões de maneira correta, de maneira edificante, de maneira útil. Nós vamos ter assembleia agora. Se tem alguma coisa que você discorda, fala na assembleia. Fala na assembleia, pede a palavra. O pastor fala assim, quando a gente está votando, né, o pastor, quem está presidindo a assembleia, diz: alguém quer discutir? Peça a palavra, eu quero. Olha, eu sou favorável a isso aí, por isso, por isso, por isso. Ou, eu sou contra isso aí, vou votar contra, por isso, por isso, por isso, por isso. Aí é correto. Aí é edificante, aí é útil. Aí vai contribuir para a vida da igreja. É a hora certa de falar. É a hora certa de discutir. É a hora certa até de discordar.
Agora, ficar por aí fazendo murmuração atrapalha a igreja, atrapalha o reino de Deus. É interessante que, nessa época agora da tecnologia, tem alguns murmuradores high-tech, alguns murmuradores virtuais. Manda um e-mail com a murmuração vai mais rápido. Manda um WhatsApp. Não é assim. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. É aqui, na Assembleia. Ou então procura o pastor, né? Quem pode resolver, quem pode avaliar, né? Vai lá, procura o pastor, conversa com ele. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E o que é contenda? Contenda é aquilo que eu falei, né? Do irmão que foi procurado quando chegou na outra igreja e já perguntaram para ele, qual é o seu grupo? É o grupo do pastor ou o grupo da oposição? É interessante, né? Na pergunta desse irmãozinho tão imaturo, na pergunta dele já ia embutida uma concepção tão errada, né? Que, assim como se a igreja fosse do pastor, que você ou é a favor do pastor ou é contra o pastor. Que visão tão errada, tão distorcida e tão simplista, né? Tão simplista na pior acepção da palavra, né? Isso é contenda, é quando já existem grupos dentro da igreja que se chocam, que competem, que disputam entre si. Isso é contenda. Nós já vimos aqui, quando estudamos a primeira parte desse capítulo, apóstolo Paulo falando, aqui no capítulo 4, versículo 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Eram duas irmãs, olha que coisa triste, duas irmãs batendo de frente, duas irmãs com contenda dentro da igreja. E provavelmente já havia dois grupos formando-se em torno daquelas irmãs. As que eram favoráveis a Evódia, seguidoras de Evódia, as que eram favoráveis a Sintique, seguidoras de Sintique, né? E Paulo explicando àquela igreja, olha, vocês são salvos, não pode haver murmuração nem contenda. Então, dona Evódia, dona Sintique, sintam o mesmo no Senhor, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo. Fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Vivamos assim, irmãos, vivamos como salvos. Vamos fazer todas as coisas de tal maneira que as pessoas vejam a luz de Cristo. Será que é possível? Se chega um visitante aqui na igreja, começa a conviver conosco, se houver murmuração, se houver contenda no nosso meio, será que essa pessoa vai ver a luz de Cristo? De maneira nenhuma. Vai se escandalizar, vai tropeçar a nossa maneira de agir. Não vai dar crédito ao Evangelho. Mas se nós estivermos realmente vivendo esse sentimento de Cristo, de que fala o capítulo 2, que nós já analisamos, já estudamos, e fazendo todas as coisas sem murmurações nem contendas, as pessoas vão chegar aqui e vão ver realmente o brilho de Cristo na nossa maneira de agir. Vão ver realmente a luz de Cristo por meio de cada crente, por meio de cada um de nós, por meio do corpo de Cristo aqui reunido. Então façamos todas as coisas sem murmurações, sem contendas, como filhos de Deus, como salvos, para que todos realmente vejam a luz
de Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos entoar o hino Amor Fraternal. Os irmãos que vieram